pesado. Então nós vamos, hoje, falar sobre esse tema da Reforma Protestante. Dia 31 agora nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante, um marco histórico que a gente já falou também a semana passada que, de acordo com o que tem acontecido com a nossa sociedade, também tem sido esvaziado o sentido na história da nossa nação. A gente já percebeu isso com o Natal, com a Páscoa e outros símbolos que não são tão importantes quanto Natal e Páscoa, mas, por exemplo, a Reforma Protestante também tem sido deixado de lado, até mesmo dos nossos calendários. Já falei para vocês aí que foi comicamente triste perceber que aquilo que vinha nos nossos calendários como dia da Reforma Protestante, de uns 3 anos para cá, vem como o dia do Saci. Eu nem imaginava que o Saci tinha um dia, uma figura tão importante a nível de ter um dia, mas nos nossos calendários também já foram mudados. Por quê? Nós percebemos que a sociedade como um todo, ela caminha para um afastamento, não apenas de Deus em si, mas um afastamento, como nos diz as Escrituras, de tudo aquilo que se chama Deus. Então, lembra de Deus? É algum tipo de símbolo cristão? Aponta para algum valor cristão, seja ético, moral, mas da moral e ética cristã? Então, para e passo, a sociedade vai colocando isso de lado, vai fazendo de conta que não existe. E, tristemente, muitos cristãos também fazem isso com as Escrituras, Então, nós resolvemos estudar novamente essa série, que é a série dos 5 solas da Reforma Protestante, as 5 declarações básicas, basilares, que são os pilares da nossa fé. Que a Escritura é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática, é o único padrão que nós devemos seguir. Que a salvação vem somente pela graça de Cristo Jesus, e nós recebemos essa salvação apenas por meio da fé. E que tudo isso se dá pela grandiosa obra de Cristo Jesus. Não há quem mais possa nos salvar. E toda essa grandiosa obra é para a glória de Deus, assim como as nossas vidas. Os 5 pilares básicos da fé cristã. Falamos das Escrituras semana passada e hoje nós vamos falar um pouco da graça. E o tema do nosso sermão hoje é sola gratia, a supremacia da graça de Cristo na obra da salvação. Um dos grandes pilares da fé reformada é a salvação. Nós falamos de salvação o tempo todo, nós estamos aqui por conta da salvação. Porém, essa salvação se dá única e exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. E por mais que você possa estar pensando aqui no banco, pastor, mas essa doutrina é muito óbvia, é muito clara. Talvez não fosse necessário que nós gastássemos o tempo de um sermão estudando uma doutrina essa que é tão básica, é tão clara nas Escrituras. Porém, essa não é uma doutrina amplamente aceita no meio evangélico. Não sei se você sabia disso. Uma grande parte dos evangélicos, talvez até, irmãos, a maioria dos evangélicos, não creiam que a salvação humana seja um ato de ação exclusiva de Deus e que o homem não participa de iniciativa própria em nada no processo. Lembro-me que eu li um livro que diz que a única forma com a qual o homem fazia parte do processo de salvação é tornando a salvação necessária. É por conta dos nossos pecados, mas toda a obra salvífica se dá em Deus, no seu Filho Jesus e na ação do seu Espírito Santo em nós. Então, por mais que nos pareça que é uma doutrina muito clara, infelizmente, muitos não têm crido dessa forma. No período da Reforma Protestante, o catolicismo majoritário da época também não cria assim. Também não cria que Deus era o autor e consumador da obra da salvação. Muitos criam que o homem não era tão mau assim, que precisasse um agir tão grande de Deus. Deus não precisava se abalar dos céus para salvar o homem. O homem não estava tão degenerado assim, poderia dar um jeitinho. Outros criam que a religiosidade em si poderia ser um caminho suficiente
para levar o homem a Deus. Ou seja, ele participava, à época, como estamos falando do catolicismo da época, participava das missas, participava ali de todas aquelas, dos rituais do catolicismo da época, e aquilo lhes bastava. Falamos aqui que um dos desvios que foi combatido pela reforma protestante é o desvio de crer que a missa tinha um efeito redentivo em si. Ou seja, a pessoa, por participar da missa, ela era salva. Nós percebemos que havia esses desvios, havia ainda aqueles que criam que a salvação poderia ser adquirida pela compra de indulgências. Ou seja, ele tinha lá um certo dinheirinho, uma certa reserva, mas ele tinha medo do inferno. Então ele chegava lá para os vendedores de indulgência, o mais famoso deles é Tetzel, e comprava ali um certificado de perdão de pecados, na medida do que ele tinha dinheiro para comprar. Então ele comprava aquele certificado, e a partir dali ele estava garantido nos céus. Eu sei que para nós essas doutrinas parecem um pouco estranhas, que elas caem no nosso ouvido assim, de uma maneira até então incômoda. Porém, para nossa grande tristeza, hoje, no meio evangélico, nós temos muitas destas práticas e muitas destas crenças ativas nas igrejas que se dizem cristãs, nas igrejas que se dizem protestantes. Se àquela época da reforma cristã, isso era uma premissa única do catolicismo majoritário, nos nossos dias o catolicismo não está sozinho nesse processo. Nós temos muitas igrejas que creem que o homem não é tão mau assim, que o homem não é tão degenerado assim que Deus precise salvá-lo, que a gente é até razoavelmente bom, que a gente pode dar um jeitinho, dar uma melhorada, e por conta dessa melhoradinha, Deus nos aceita, porque Ele olha para nós e vê que a gente já está tentando. Não são poucas as igrejas também que creem que os atos de religiosismo podem levar para o céu. Nós vemos crescendo a olhos vistos no meio evangélico, igrejas fazendo sacrifício, igrejas reestabelecendo altares, né? Aqui não é altar, viu, irmão, é púlpito, tá? A gente fala, o altar é púlpito, o altar é do Antigo Testamento, o altar era no templo, mas nós temos igrejas costurando, colocando véus, nós temos igreja fazendo de novo sacrifício de animais, é verdade, irmãos, é assustador, mas é verdade. Há tempos atrás eu vi uma reportagem que, se eu não tivesse visto, é que naquele tempo ainda não tinha o vocábulo fake news. Mas se eu não tivesse visto, eu falava, é fake news. Não pode ser. Lá no Rio de Janeiro, uma igreja colocou lá no púlpito, diz que os nossos pecados nos tornam sujos diante de Deus, até aí está certo, os nossos pecados nos tornam sujos diante de Deus. Só que na cabeça lá do pastor, o bichinho mais sujo que ele achou era um porquinho. Então ele colocou um porquinho numa grade de madeira, levou lá na frente, e os irmãos iam lá e confessavam os seus pecados e relavam no porquinho. Falaram, a gente é sujo igual o porquinho. Eles pioraram aquilo que já era ruim no Antigo Testamento, que era o bode emissário. Confessava os pecados no bode emissário e soltava ele. Colocaram um porquinho. Só que muita gente foi relar no porquinho. Detalhe, para relar no porquinho não era de graça, tinha que pagar uma quantia ali. Então você confessava os pecados, dava um dinheirinho, relava no porquinho. Mas foi aquele movimento grande dentro da igreja, eu não vou dizer que é uma universal do reino de Deus, mas aquele movimento muito grande dentro da igreja, e derrubaram o porquinho, e o porquinho escapou. E o povo saiu correndo na igreja, atrás dos porquinhos, diáconos. Eu imagino esse culto, E depois que acabou o culto, capturaram o porquinho, foram e jogaram o porquinho lá do alto da Pontinho Niterói. Coitado do porquinho, não tinha nada a ver com isso. Você percebe como as pessoas estão com a mente completamente falha no que se refere à salvação? Eles creem em fábulas que nós poderíamos dizer que é coisa de criança. Nós temos a Bíblia sendo muito clara. Então, quando nós falamos de salvação pela graça, é importante nós lembrarmos que esse tema continua pertinente nos dias de hoje. Se lá o catolicismo ainda, como instituição, considerava-se detentor do poder salvífico, podendo fazer a mediação entre o Salvador e as pessoas, hoje nós temos isso no meio das igrejas. Tem pastores que se dizem cobertura espiritual de alguns irmãos.
Tem gente que fala, não, pastor, eu estou debaixo da cobertura espiritual do fulano de tal. Eu penso comigo assim, está mal, está ruim. Mas está ruim de bastante, você nem percebe. Porque não tem um outro mediador na obra salvífica que não seja Cristo. Independente de qual fosse o erro e de qual seja o erro hoje, todas essas matizes de crença com respeito à salvação, que não estejam calcadas na graça revelada do Senhor, nas Escrituras, elas são erradas, elas precisam ser combatidas, e nós as combatemos não numa militância bélica, nós as combatemos conhecendo as Escrituras, conhecendo a verdade revelada do Salvador. E é nesse cenário, lá do passado, que apareceram os reformadores, apontando para esses erros teológicos, inclusive erros da igreja, erros que eram basilares, referentes à salvação, que diziam que a salvação não pertencia somente a Deus, enquanto a salvação é um ato monergístico de Deus, é somente Deus que opera a salvação, nós não participamos dela. Nós percebemos que também hoje nós precisamos estudar esta mesma verdade. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, irmão. Se nós não calcarmos os nossos conhecimentos nas Escrituras Sagradas, nós temos uma tendência constante de nos desviarmos do caminho. E para que nós falemos sobre essa graça soberana, sobre a supremacia dessa graça de Cristo na obra da salvação, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, texto clássico sobre a graça. Efésios capítulo 2. A princípio, nós vamos ler 2 versículos e depois nós vamos ler o texto todo. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Efésios capítulo 2, vamos ler os versos 8 e 9 e no decurso da mensagem a gente vai estudar um pouquinho os demais versículos. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somente isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos orar? Pedindo que o Senhor nos dê orientação na meditação das Escrituras. Amado Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor dirija as nossas mentes e o nosso coração à verdade revelada da Tua palavra, Senhor. Nós vivemos num mundo que é carregado de enganos e de tempos em tempos, Senhor, nós precisamos reformar a nossa fé, reformar a nossa mente e as inclinações do nosso coração, voltando-nos para a Tua palavra. A Tua palavra é o padrão, a Tua palavra é a métrica pela qual nós devemos guiar a nossa vida. E é por isso, Senhor, que agora, ao meditarmos na Tua palavra, nós pedimos que o Senhor mesmo, com o Seu Espírito, esclareça nas nossas mentes e nos nossos corações essa verdade, de maneira que nós sejamos edificados e estejamos seguros no que tange a nossa salvação, sabendo que ela, desde o projeto inicial até todos os processos em que nos atingem, até o momento final da glorificação, pertencem ao Senhor, estão debaixo do domínio do Senhor e são operados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê a clareza de entendimento e que o Senhor nos dê a segurança de confiarmos desta forma em Cristo Jesus. Amém e amém. Da mesma forma como Lutero, iconicamente, trabalhou num processo de reforma da igreja, se bem que, verdade seja dita, a ideia de Lutero não era romper com a Igreja Católica. A ideia de Lutero era literalmente reformar a igreja. Lutero queria que o papado, o bispado e os padres, ele era um monge, que eles olhassem para as Escrituras e conferissem como o andar da igreja estava se distanciando daquilo que a Escritura estava dizendo. Hoje também nós precisamos fazer isso, porque hoje nós temos outros tantos solas gritando. Por exemplo, nós temos pessoas aí no sola experiência. Pastor, mas eu senti, eu experimentei isso. Confere com a palavra de Deus.
Nós temos pessoas que estão no solo sentimentos. Pastor, mas me arrepiou. Eu senti um frio na barriga, um frio na coluna. Confere com as Escrituras. Hoje nós estamos num sola felicidade. É um outro sola mais moderno. Pastor, mas essa mensagem não me faz feliz. Essa mensagem diz que eu sou pecador. Mas ela confere com as Escrituras. E temos muitos outros solas que estão tentando tomar o nosso coração e nós precisamos voltar. Assim como os reformadores, nós precisamos reformar o nosso pensamento acerca da salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Nós vivemos em dias em que as igrejas têm se afastado do verdadeiro conceito de evangelho, de evangelização e de conversão. O evangelho hoje não tem passado de uma notícia de que Deus está a seu dispor, ao seu serviço, para cumprir as coisas que você quer, de acordo com aquilo que você pensa. E o evangelho não é esse. O evangelho é a boa notícia de que nós estávamos divorciados de Deus e Deus providenciou em seu Filho um meio de nos ligar nele e mais do que isso, Deus nos buscou e nos perdoou em Cristo Jesus e nós recebemos isso de graça, pela graça, mediante a fé. Este é o evangelho. Evangelizar é dizer para as pessoas não necessariamente que elas vão ficar ricas, que elas não terão mais problemas de saúde e que elas viverão até com cãibra na mandíbula de tanto rir por aí afora. Evangelizar é dizer para as pessoas que há uma salvação única e exclusiva na pessoa de Cristo Jesus e que nós podemos confiar que Ele na cruz do Calvário pagou pelos nossos pecados de fato, de maneira que estamos livres de toda condenação do mal e temos uma livre entrada nos céus pelos méritos de Cristo. Isso é evangelizar. Pastor, mas eu vou continuar pobre? Pode ser que continue. Pastor, mas e eu estou doente, eu vou continuar doente? Pode ser que continue. Pastor, e se eu morrer, eu vou para o inferno? Não, aí você vai para o céu. Deus mudou o seu status, a sua vida, as suas perspectivas de futuro. Também é preciso reformar esse conceito de salvação, porque o próprio conceito de conversão se degenerou. Para muitas pessoas, conversão é ou mudar o endereço da igreja em que ia. Olha, eu ia na igreja tal, em específico, muito ligado ao romanismo, mas nós temos outras tantas igrejas aí. Mas olha, eu participava do romanismo, hoje eu vou numa igreja presbiteriana, assembleia, batista, seja qual matiz de igreja cristã. Tem muita gente que acha que conversão é isso, que é uma mudança de endereço onde eu visito domingo à noite. Tem muitos outros que acham que a conversão é apenas, isso antigamente, né? Colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir no culto. Hoje nós temos a Bíblia em aplicativos, eu não tenho nada contra isso, mas simplesmente cai um símbolo que nós tínhamos do cristianismo, um símbolo antigo. Mas tem muita gente que imagina que conversão é o ato de ler um versículo por dia, ou apenas ter uma vida religiosa saudável, por assim dizer. Não é. Quando não, nós ouvimos testemunhos tristes, testemunhos lastimáveis de pessoas, principalmente quando se converte um famoso. Quando vai dar testemunho de um famoso na televisão, irmãos, me dá uns 3 tipos de medo diferentes, sabe? Mas não são poucas as vezes que a gente ouve testemunhos da seguinte forma: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Ora, se você não se arrepende de nada, você não se converteu. Você continua no mesmo caminho, você continua na mesma estrada, só mudou de endereço de onde você ia domingo à noite. Conversão, irmãos, vem de uma palavra grega, metanoia, que é um sentido de metamorfose, de transformação completa. Já falamos aqui, de maneira que as pessoas que nos veem podem até ver o nosso físico por fora, mas reconhecem que nós estamos completamente diferentes, porque Cristo nos mudou. Conversão é uma nova vida, é um novo caminho.
É uma nova criação de Deus, conforme nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então é fundamental que nós reformemos o nosso pensamento acerca da obra salvífica de Cristo. Convenhamos, quantas pessoas pensam completamente diferente daquilo que nós já falamos até aqui? É fundamental que nós voltemos os olhos para as Escrituras e deixemos de lado todo tipo de pensamento de autojustificação ou de satisfação mundana através da obra de Deus. E nesse trecho da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos escreve exatamente para nos mostrar a importância da graça. Paulo já havia dito no capítulo anterior das ricas bênçãos que nós temos garantidas em Cristo Jesus. E agora Paulo nos fala como nós acessamos essas ricas bênçãos pela graça. E eu quero destacar aqui, basicamente, 3 verdades que nós aprendemos acerca dessa supremacia da graça de Cristo na obra salvífica. A primeira dessas verdades é que a salvação é somente pela graça. É absolutamente óbvio e claro aquilo que Paulo nos diz no texto. Versículo 8, parte inicial, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Ora, o que é graça? Nós temos algumas respostas prontas para o conceito de graça, né? É favor imerecido, é dom imerecido, e de fato, graça o é. Mas graça é muito mais do que isso. É muito mais do que um favor imerecido, do que um dom imerecido. Graça é a livre vontade de Deus em nos amar e nos chamar para si. Isso é graça. Graça é o ato de misericórdia ativa, carregado de bondade, no qual Deus exerce sua santa influência sobre almas que até então estavam perdidas, levando-as até Cristo e produzindo nelas tudo que é necessário para que sejam salvas em Jesus. Graça é mais do que apenas um dom imerecido. Graça é um ato de convencimento direto de Deus. É quando Deus se revela diante de nós de tal maneira, com tamanha beleza, nos mostrando a necessidade que temos dele e o quanto ele supre-nos em amor salvífico que nós não conseguimos resistir. Isso é graça. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, dos versos 4 até o 7, diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha o que Paulo diz a Tito, que a graça é quando Deus manifesta a sua bondade em amor sobre todos nós. Graça não é um conceito. Graça é uma ação. Graça não é um moto ou um mote. Graça é Deus vindo ao nosso encontro, nos buscando. Graça é uma ação, diga-se de passagem, já concluída. Só que ao mesmo tempo que ela é já concluída, por que ela é concluída? Porque uma vez que nos encontramos com a graça, nós estamos prontos para ir para o céu, sabia disso? Você está salvo, você está pronto para morrer. A gente não está muito pronto para viver aqui ainda, a gente precisa dar uma arrumadinha, buscando aplicar essa graça na nossa vida. Mas a graça é um ato concluído. O Senhor de fato nos salva na cruz do Calvário. Só que mesmo sendo um ato concluído, ela ainda é o processo contínuo no qual nós vamos experimentando desse Deus e Ele vai se revelando a nós paulatinamente, onde nós, que somos pecadores, somos levados ao arrependimento e tomamos posse da nova vida, revestindo-nos de Cristo diariamente. A graça que nos salva é a mesma graça ativa nas nossas vidas que nos santifica.
É a graça que mesmo nós já sendo salvos, que nos diz assim, ó, isso aí é pecado, você precisa abandonar. É a graça que te dá força para abandonar o pecado. É a graça que faz com que abramos as Escrituras e leiamos e entendamos e vejamos Deus falando conosco. Tudo isso é graça. Graça é a atividade constante de Deus agindo em mim, em você, na igreja, o tempo todo. É muito mais do que um conceito. É muito mais do que um presente que nos é dado, embora seja um presente preciosíssimo. É um presente ativo, é um presente constante sobre as nossas vidas. E a ferramenta que Jesus usa para aplicar a graça em mim e você é o seu grande amor. Olha o que diz o versículo 4, ali de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Perceba que Deus age em nós com graça, estende a nós a sua misericórdia, movido pelo seu amor. Então, graça também é uma revelação prática do amor de Deus por nós. A graça revela que nós somos amados como filhos queridos de Deus. Tal qual um pai ama um filho, assim o Senhor nos ama, diz-nos as Escrituras. Como um pai se compadece e deseja até mesmo sentir a dor do seu filho. Deus fez mais do que isso. Ele de fato sentiu as nossas dores entregando seu filho na cruz do Calvário. Então a ferramenta da ação da graça de Deus é o seu amor. E a motivação da graça? Olha o que diz o versículo 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A motivação é nos tirar da morte e nos transportar para a vida. Por que Deus faz isso, pastor? Porque se não houvesse uma ação direta de Deus, nós continuaríamos lá. Já perguntei várias vezes e eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho que ele é bastante claro. Já esteve em velório alguma vez na vida? Já teve? A maioria de nós já esteve em velório. Algum de vocês presenciou o morto reclamando de qualquer coisa? Já viu algum morto falou, acabou o cafezinho na máquina, desculpa aí. Vou conversar com o morto, não. Já viu o morto reclamando da flor que colocou? O morto era alérgico a vida inteira. Ele morreu, enche o caixão de flor. Já viu ele fazendo, tá ruim aqui. Alguém tem lá um sprayzinho? Não. Por quê? Porque morrer é perder todo tipo de capacidade de sentir, de perceber e de agir para com essa vida. Isso que é a morte. É o fim das nossas capacidades de percebermos absolutamente tudo. Nos tornamos inertes fisicamente aqui. Só que o Senhor diz que no pecado nós estávamos assim para com Deus. Nós estávamos mortos, de maneira que também nós estávamos insensíveis, surdos, inertes ao agir de Deus. Você já se perguntou por que tem muita gente que frequenta igrejas e que ouve sermões na internet, que lê as Escrituras 1, 2, 3, 10 vezes, decorou o versículo, mas a salvação não entrou no coração? Eu não sei se você já teve experiência de conversar com pessoas assim. Algumas que talvez você vá até evangelizar e assusta, porque a pessoa sabe de Bíblia e você fica assim, meu Deus, preciso dar uma melhorada, porque ele sabe de Bíblia quase mais do que eu. E a salvação não entra. Por quê? Porque se não houver um toque especial de Deus, gerando vida, capacitando a perceber, a sentir, ele continuará morto em relação a Deus. É por isso que a motivação da graça é essa salvação, é nos dar vida, porque nós estávamos mortos. E é isso que o pecado faz conosco, ele nos mata para percebermos qualquer coisa de Deus. É por isso que você vive num mundo que há uma informação gigantesca acerca de que há um Deus, ainda que muitos não creiam, mas ninguém pode dizer que está desinformado acerca dele.
Um mundo onde há profusão de mensagens, de versículos, de sermões. E muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, estão inertes ao toque de Deus, ou à ação de Deus. Por quê? Porque ainda continuam mortos nos seus delitos e pecados. Em Cristo Jesus nós recebemos vida, isso é graça. Graça, então, também é o ato de Deus em gerar vida em nós, de maneira a nos capacitar a percebê-lo, a senti-lo e a responder a Ele positivamente e salvificamente. E qual o objetivo disso? Qual o objetivo dessa graça? Olha o versículo 7. É bastante claro. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando Deus aplica a sua graça sobre pecadores, é como se Ele estivesse estendendo um grande outdoor, dizendo assim: eu sou bom, Deus é bom, a salvação continua nas minhas mãos, e eu continuo regenerando pecadores, transformando vidas. Então, irmãos, a primeira verdade é que essa salvação se dá unicamente por esta graça, que é ativa, que é presente, que é fruto do amor, que é a misericórdia aplicada diariamente, que faz com que nós deixemos o nosso estado de morte e demonstra a bondade de Deus em salvar gente como eu e como você. Quando eu olho para mim mesmo, eu falo: Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus escolhe se meter em cada lugar para salvar a gente. Já falei com os irmãos que eu estou lendo um livro, inclusive o livro estava gratuito essa semana aí, coloquei o link lá para você baixar para ler, ler esse livro. Vou falar o nome dele de novo, pode parecer estranho, mas o livro é excelente. Garota Gay, Bom Deus. Essa semana eu li o livro com minha irmã querida e no capítulo que nós estávamos lendo, a moça, autora, vou até citar ela aqui em outro aspecto do livro, ela diz que era uma noite, e naquela noite, por conta dos excessos do pecado dela, ela havia fumado toda a maconha que ela tinha em estoque no dia anterior, de maneira que ela não tinha o que fazer naquela noite. Então, o pecado dela havia colocado ela numa situação em que até os estoques de droga dela ela tinha acabado. E era uma noite onde ela estava lá literalmente deitada na cama, meditando um monte de coisas. E de repente, um dos seus pensamentos diz assim: você vai morrer. E ela falou: só pode ser Deus falando comigo. E nesse capítulo, sem querer dar spoiler, e eu não vou conseguir expressar exatamente o que está escrito, então leia. Mas algo lindíssimo é que quando ela começa a pensar sobre isso, ela escreve assim: será que Deus não sabia que era uma pecadora que estava ali naquela cama? Será que no caminho até o meu apartamento, Deus não viu os vícios, o cheiro do pecado? E ela faz uma pergunta que eu achei lindamente inquietante. Ela diz assim: quem deu a ele? Quem deu a misericórdia ao meu endereço? Quem foi que deu? Mas Deus não se furtou em entrar naquela noite, naquele quarto, e arrebatar aquele coração, mesmo em um lugar encharcado de pecado. Graça. A graça vem ao nosso encontro. A graça não tem medo ou receio de colocar as mãos santas no nosso lamaçal e nos tirar de lá. Lembra do salmista? Nos tirou de um tremendal, de um charco de lama e colocou os nossos pés numa rocha. Graça. Primeira verdade é que a salvação se dá somente por essa graça. Segunda verdade é que isso é um presente. Essa salvação é um dom de Deus. Versículo 8, ainda diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus. Outra verdade inerente à graça salvífica de Deus é que a salvação chega a nós como chega um presente em casa. Eu estava dando uma olhada no dicionário original
para a palavra dom, porque no princípio eu imaginei que o dom pudesse ser na mesma raiz da graça, que é caris, de carisma. E muitas vezes na Bíblia o dom, o presente, ele aparece com a mesma raiz de caris, que é a raiz da graça, mas não é aqui. Aqui não tem esse sentido. Uma das possíveis interpretações para dom aqui, para presente, traz a ideia de uma oferta dada pelo próprio Deus a Ele mesmo. Como assim, pastor? Uma oferta de Deus para Deus mesmo? É o próprio Deus oferecendo a si, na pessoa do seu Filho, oferecendo aquilo que era necessário e a única coisa que podia ser oferecida por nós para que nós fôssemos salvos. E olha só, é uma oferta dupla, porque Deus deu o seu Filho como sacrifício em nosso lugar para Ele mesmo. Ele colocou Cristo na cruz e castigou os nossos pecados na cruz por conta da sua ira. Então Deus estava oferecendo por nós aquilo que nós não poderíamos dar a Ele. Eu lembro-me da cena das Escrituras de dois homens que subiram ao templo orar. Um publicano e um fariseu. Lembra disso? Fariseu, com toda a estrutura religiosa farisaica, carregada de autojustificação, como diz a Bíblia, orava de si para si mesmo, desfiando as suas qualidades como um bom religioso. Obrigado, porque eu não sou igual a esse homem, pecador. Lembrando que publicano era um cobrador de impostos, considerado como um traidor, um vendido ao império, que cobrava impostos dos seus próprios irmãos judeus. Então eu imagino o publicano ali naquela cena, assim, coisa da minha cabeça, no texto não diz que é exatamente isso, mas eu imagino quase que uma fila para um lugar de oração, e o fariseu à frente, e o publicano atrás da fila, e o fariseu lá, obrigado que eu não sou igual a esse homem aqui. Isso aqui é ruim, isso aqui não tem fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez diferente, eu sou superior, estou alguns degraus acima desse homem aí. Mas a Bíblia diz que esse homem orava de si para si mesmo. É como se ele quisesse ouvir tudo aquilo que ele estava dizendo acerca dele mesmo. Mas daí, acabou a fila, ele veio e veio o publicano orar. É interessante que, embora as afirmações do homem fariseu, elas não eram verdadeiras no que se refere a poder de autojustificação, mas elas apontaram para a verdade da vida do publicano, e ele olhou e falou, rapaz, eu sou tudo isso que esse homem falou. É como se o publicano tivesse perdido a capacidade de falar com Deus, é como se aquilo que ele tivesse ouvido de si fosse tão verdadeiro, tão terrivelmente e maleficamente verdadeiro, que ele não tinha o que dizer para Deus. Ao que ele faz a seguinte oração, Senhor, sê propício a mim, que sou um pecador. Acontece que esse termo propício vem de propiciação, que está diretamente ligado com esse conceito de dom. A ideia de propício é assim, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. O que esse homem falou de mim é uma verdade, eu não tenho o que falar aqui. Mas eu sei que o Senhor tem algo a oferecer no meu lugar. O Senhor deu o seu Filho. É como se o publicano estivesse dizendo, Senhor, a única coisa que pode me redimir é o sacrifício que o Senhor mesmo ofereceu na pessoa do seu Filho. Põe em meu lugar. Recebe esse sacrifício em meu lugar. Eu deveria estar naquele madeiro, eu deveria morrer, mas como o Senhor deu o seu Filho, recebe-no em meu lugar, pela graça, mediante a fé. Ele ofereceu a si mesmo o que ninguém poderia oferecer, e ele ofereceu para si e depois deu a nós gratuitamente o resultado da sua oferta. Ele deu para si aquilo que ninguém poderia dar e deu a nós aquilo que jamais poderíamos alcançar com os nossos esforços. Não vem de nós, é um dom de Deus. Todo dom, Ele que preparou o dom, Ele que ofereceu o dom,
Ele que recebeu o dom, ele se satisfez na sua justiça e ele derramou por sobre nós o resultado dessa justiça. É um presente de amor de Deus por nós. Olha os versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Perceba que Ele não nos deu vida por nós mesmos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós gostamos de pensar que a gente merece algo. A gente gosta. Pensa lá dentro assim. A gente gosta de achar assim. Quando alguém faz um elogio a vocês, fala, eu sou mais ou menos assim mesmo, né? A gente gosta de que as pessoas falem bem de nós. Nós gostamos de nos sentirmos merecedores. O merecimento nos dá a falsa ideia de que nós temos direito a alguma coisa. Mas no caso da salvação, não há o que possamos fazer por nós mesmos. Aí, perceba que ainda que nós morrêssemos, porque se nós o fizéssemos, nós simplesmente estaríamos recebendo a justa paga pelo nosso pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então se você morrer está tudo certo, vai para o inferno e você tinha que morrer mesmo. Então nem a morte nos justificaria. Não há nada que possamos oferecer. Nós estávamos carregados de morte e fomos ressuscitados ainda em vida. Voltando ao versículo 5, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E olha o versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Recebemos vida com Cristo, na obra de Cristo, fomos ressuscitados em Cristo e assentados nos lugares celestiais onde Cristo está, com Cristo. É por isso que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,17, que até citamos aqui, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, foi feito tudo novo. Tudo se fez novo, é uma nova criação. Perceba que a vida que nós recebemos não é vida em si mesma, mas é vida juntamente com aquele que é o dom da vida, Cristo Jesus. É vida plena, é vida abundante, é vida nova. Duas verdades acerca da graça. A salvação é somente por ela. Segundo, que a salvação é um dom de Deus. E terceira e última verdade, é que a salvação não pode ser produzida pelos nossos esforços humanos. E eu vou dizer para vocês, por mais que muitas vezes não percebamos, essa é uma das duras dificuldades que temos de entender a graça. É aqueles entraves que nós temos de lidar com a graça. Porque embora nós falamos que cremos na graça, embora nós declaremos uma fé na salvação pela graça, a gente tem uma tendência constante de autojustificação. A gente tem uma tendência, uma inclinação a ideia de que o ir na igreja, o dar o dízimo, o ser um bom cidadão, um bom cristão, por assim dizer, e veja bem, eu estou falando isso, não que não devamos fazê-lo, mas eu estou falando isso no sentido de que só isso, sem o toque regenerador de Cristo, não tem valor algum. E nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar das obras, até porque o próprio texto diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Como nós vimos acima, os nossos esforços são inúteis no que se refere à salvação. Eles são muito bem-vindos na obra de santificação. A Bíblia diz que haverá esforço na obra de santificação diária. Santificação diária é matar o homem todo dia, é levar ele para a cruz todo dia. A Bíblia chega a dizer que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos. É como se os nossos pensamentos tentassem escapar de nós. Nós precisamos catar ele, amarrar ele e levar ele à cruz diariamente. Não é assim com você? Porque comigo é. É uma luta.
Esses esforços, eles são válidos no processo de santificação pessoal. Mas para a salvação, eles são inúteis. Qual era o estado antes da salvação? Nós estávamos como? Mortos. Não tínhamos atividade espiritual nesse sentido, que nos levasse à salvação. Por isso Paulo afirma que a salvação não vem por meio das coisas que nós possamos produzir, não de obras, para que ninguém se glorie. Por obras nós podemos entender os esforços pessoais, os empreendimentos de fé, aqueles sacrifícios que as pessoas fazem. De tempos em tempos eu atendo algumas pessoas assim e me dá uma grande tristeza. Pessoas que sofreram abuso religioso, principalmente na área financeira. Pessoa que talvez tinha algum recurso. Eu não vou nem falar sobre a questão do pecado, porque também foram atrás de uma recompensa fácil. Foram usadas na tentativa de usar. Mas me dá muita tristeza. Gente que perdeu o carro, perdeu o apartamento, que deu ofertas e se questiona, pastor, mas eu fiz a minha parte. E eu falo assim, mas onde Deus disse que você tinha que fazer essa parte? Onde nós temos isso nas Escrituras? Por obras nós entendemos esses esforços pessoais, esses empreendimentos. Por obra nós entendemos o produto daquilo que é construído pela força das nossas próprias mãos, um trabalho pessoal efetivo. É isso que Paulo está dizendo, que pelo esforço da nossa mão, pela capacidade da nossa fidelidade sozinha, pela nossa intelectualidade, pela nossa forma de ir na igreja, de prestar culto, nós não podemos ser salvos. Que isso é a carroça, não os bois. O que puxa tudo isso é a salvação que Cristo nos deu. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. O monge Martinho Lutero, ele passou pela triste experiência da busca pela autossalvação e pela autojustificação. Dr. Sam Storms escreveu num artigo sobre a vida de Martinho Lutero o seguinte: de acordo com o testemunho do filho de Lutero, o nome dele era Paulo, que diz que isso ocorreu no ano de 1541, durante uma visita que Lutero fez a Roma, a Capela Sistina, Lutero subiu de joelhos os 28 degraus de uma escada que tem lá, que é famosa, cujo nome é Escala Santa. E por que ela é famosa? Porque alegadamente, os seus degraus foram retirados, as pedras dos seus degraus foram retiradas do corredor de julgamento de Jesus em Jerusalém. E naquelas pedras, alegadamente, existem marcas do sangue derramado pelo Salvador. Lutero subiu cada um daqueles degraus de joelho. Em cada um daqueles degraus de joelho, Lutero beijava os lugares onde diziam que eram as marcas do sangue de Jesus. E aqui, a gente olha para Lutero e fala que pastor, isso impacta qualquer um de nós. A gente fala que a gente não tem esse negócio de relíquia, mas a gente dá uma balançada nessas horas aí. Se alguém fala, está vendo? Você está aqui em Jerusalém, essa pedra aqui, o Salvador pôs a mão aqui. Salvador passou ali, irmãos, mexe com a gente. Hoje, depois de todo esse compêndio teológico, Lutero, que tinha um medo terrível do inferno, ele subia cada um desses degraus, ele beijava os lugares supostamente marcados pelo sangue de Jesus, ele rezava o rosário inteiro de joelho e subia no outro degrau e fazia tudo isso de novo, e no terceiro, e no quarto, e no 27º, e no 28º degrau. E o filho de Lutero diz que ao fim desse exercício de autojustificação, buscando diminuir o medo do inferno, Lutero terminou desolado, porque ele chegou ao topo da escada com mais medo do inferno do que antes. E agora, desesperançado, porque aquilo que ele podia fazer de sacrifício, ele tinha feito. Então, abatido pela futilidade das suas ações, ele se levantou e voltou para a Alemanha. A salvação não é resultado
das nossas ações. E muito menos é resultado de uma melhora. Porque talvez a gente fale assim, pastor, mas não sou tão ruim assim. Só está falando de pecado, mas eu acho que eu não me enquadro nesse pecador que o senhor falou. Não estava morto. Estava meio dormindo, assim, sabe? Talvez um desmaio, mas morto. Quando muito catatônico, mas havia uma possibilidade. A gente pensa assim. A gente pensa, às vezes, que nós não somos tão degenerados, que os nossos pecados não são tão aviltantes diante dos olhos de Deus. Nós imaginamos que a salvação possa vir como resultado de uma melhora pessoal, da nossa capacidade de autopurificação. Eu lembro de um tio muito querido que eu tenho, amo demais. Ainda está vivo e oro para que o Senhor alcance o coração dele. Conversando com ele sobre salvação, ele olhou para mim com uma simplicidade absurda, de um homem que viveu a vida inteira como saqueiro, carregando caminhões com um saco de café. Um homem que passou fome, hoje tem 85 anos de idade. Uma simplicidade de alguém que não estudou, mas que tem aquele temor básico no coração. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, sabendo que eu sou pastor, e falou: meu filho, é um tio muito querido. Sabe por que o tio não pode ir na igreja? Porque o tio não conseguiu parar de fumar e de beber um pouquinho só, que o tio é igual a tomar uns negócios. Saqueiro, irmão, você já viu, né? É igual a tomar um negocinho. Quando o tio conseguir melhorar, o tio vai na igreja. Porque a igreja é um lugar bom demais. Se o tio melhorar um pouquinho, o tio vai. Eu falei: tio, o senhor não vai melhorar. Mas não é porque eu não acredito no Senhor, é porque os nossos esforços são inúteis, tio. É lá naquele lugar que o senhor acha que é muito bom, que está cheio de gente igual ao senhor, que precisa que alguém opere nele essa melhora, porque nós não podemos fazer. Só que às vezes nós temos essa mesma ideia. Alguns de nós temos essa percepção de que o nosso problema não consiste numa degeneração total. Nós temos alguns pecados, pastor, não é assim. Não é um Fusca que bateu de frente com a carreta. No máximo deu um arranhãozinho assim, vai lá no funileiro, não, polidinho, ó, um brinco. É como se a gente pudesse dar uma melhoradinha na vida, de forma a sermos aceitos por Deus. A Jack Hill Perry, escritora que eu já falei para você, diz o seguinte no seu livro: essa espécie de pensamento de autojustificação pode ser a razão para a salvação evadisse de tantos homens e mulheres. Você ouve dizendo quanto eles procuraram a ajuda de Deus, pedindo que Ele os endireitasse, mas Ele, conforme dizem, negou-lhes o acesso a esse milagre, a essa melhoradinha. Como Deus não tirou os seus desejos pecaminosos específicos para substituí-los por outros desejos mais aceitáveis, então eles não tiveram escolha, senão seguir o caminho para o qual seus afetos os conduziram. O erro é o seguinte: eles vieram a Deus acreditando que somente uma fração deles demandava salvação. Eles achavam que para ser salvo só faltava um pouquinho assim. Eles têm, portanto, desconsiderado que todo o restante também demanda transformação. É como se nós viéssemos a Deus oferecendo apenas um pedaço do nosso coração, como se Ele não tivesse direito de tomar o coração todo, de tomar tudo aquilo que nós somos, ou como se aquilo que nós não entregamos a Ele pudesse satisfazer-se sem Ele. Você entende o perigo da autojustificação? Você entende como é perigoso essa ideia de que nós conseguimos produzir algo melhor? Nenhum de nós não vem de obras a salvação. Alguns pensam que precisam melhorar para chegar a Cristo. Pastor, eu vou dar uma melhoradinha, eu vou lá, vai ficar jóia. Eu paro de fumar, eu paro de beber, eu deixo de brigar, ficar meio irritadinho, dou uma melhorada, eu melhoro os meus pensamentos, as minhas intenções, dou uma arrumadinha na minha vida. É uma ilusão, irmãos, imaginar que nós podemos melhorar antes de chegar a Cristo. Os nossos melhores atos de justiça, as Escrituras dizem que são trapos de imundícia, é lixo. Esses são os nossos
melhores atos. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus salvificamente. O nosso problema não é que nós tínhamos um pequeno defeito, o nosso problema é que nós estávamos mortos. Esse que era o nosso problema. Nosso problema não é porque era um Fusca que bateu de frente de uma carreta, é porque a gente despencou de um avião e não sobrou um pedaço inteiro, destruiu tudo. E é isso que o pecado fez com a gente. É por isso que Paulo diz, olha ali os versículos 1 a 3 que já lemos, ele nos deu vida, estando vós mortos dos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perceba o que Paulo fala, entre os quais o quê? Os filhos da desobediência. Todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, perceba o que Paulo diz, como era o nosso estado, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não era uma melhoradinha que precisava dar. É por isso que quando o Senhor Jesus encontra com Nicodemos, um homem religioso, um homem temente. Gente, o que eu vou falar aqui, você não escandaliza. Nicodemos era temente a Deus. É que o temor dele era um temor religioso judaico. Mas ele era temente a Deus. Ele foi ter com Jesus. Eu imagino que talvez Nicodemos esperasse dizer, o Senhor dissesse para ele, Nicodemos, que homem bom você é, rapaz. Um homem joia. Abandona o judaísmo, vou falar para você do evangelho, agora você segue o evangelho, está top. Eu imagino que Nicodemos aguardasse alguma coisa assim, mas o Senhor lhe diz assim, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não dá para aproveitar nada, PT, nada a ver com partido, perda total, pronto, melhor, perda total, está perigoso hoje, né? Vão derrubar a live do culto aí. Perda total. Você entende, Nicodemos, que não é uma melhoradinha? Você entende que nada daquilo que você estava fazendo até agora produzia qualquer efeito salvífico. Não é uma parte que precisa ser mudada, é uma transformação completa. Assim também nós não podemos, por sacrifício que intentemos oferecer, produzir ou reivindicar a salvação por nossos próprios méritos. Caso o fizéssemos, diga-se de passagem, a glória nem seria de Cristo. Lembra o que Paulo diz ali, versículo 9? Não de obras para que ninguém se... A glória da salvação é só de Cristo, irmãos. O mérito é dele. Ora, se eu pudesse fazer qualquer coisa, por que Jesus foi morrer na cruz? Inútil. Se eu pudesse, como diz, por exemplo, a seita espírita, reencarnar e melhorar, ora, para que Jesus foi na cruz? Se eu posso ir melhorando, evoluindo e transformando, ora, para quê? Não há nada que possamos fazer por nós mesmos. As obras na vida do cristão, elas são o resultado da salvação e não a causa dela. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, vir ao culto, dar o dízimo, dar uma oferta, abençoar um irmão, dar uma carona, orar por um irmão, fazer uma visita, dar uma roupa, oferecer a casa, um prato de comida e qualquer outro ato, ele é resultado daquilo que aconteceu conosco. É porque fomos salvos, é porque o Senhor trocou o coração de pedra e pôs um coração de carne pulsante, que nós amamos. O serviço, irmão, é resultado da salvação, não vem de nós, é dom de Deus. Não é porque nós somos bons, é porque Deus é bom. Vou voltar para o livro lá de novo, só para você ler o livro, é bom o livro. A autora
quando ela estava no quarto, tinha acabado a maconha, aquela história toda. E ela perguntou, quem deu o meu endereço para a misericórdia? No fim desse parágrafo, ela diz assim, e eu, que não queria, que não estava buscando, fui encontrada por um Deus bom. Ele veio ao meu encontro. Ele entrou na minha casa. Ele colocou a sua doce palavra no meu ouvido. Ele colocou as suas santas mãos no meu pecado. Ele me salvou. Não é porque somos bons. Nunca. É porque Deus é bom. Você entende porque a gente precisa reformar a fé no que se refere à salvação somente pela graça? Porque quem não crê nisso está negando as Escrituras. Está caminhando em erro. Está militando contra a verdade sagrada. Jesus veio para mudar a nossa vida por completo. E somente Ele. Do começo ao fim. As Escrituras nos dizem, aquele que começou uma boa obra em vocês, Ele mesmo é fiel para completar. Outro dia eu vou pegar sobre esse versículo, mas só para a gente... Ele denota ação no início, no decurso e no fim. Ele nos vivifica e nos salva. Pelo seu Espírito habita em nós e nos santifica. E nos recebe para si mesmo na glória eterna, dizendo, vinde a mim, benditos do meu Pai. Entrem para o gozo que eu tenho para vocês. A salvação é pela graça, do início até o fim. O Senhor começa redirecionando os nossos desejos, o nosso coração, vai transformando cada área dos nossos pensamentos e das nossas ações. E no final, Ele mesmo nos glorifica. Você entende o que é a graça e como a graça é sobeja no que se refere à salvação? Você entende a supremacia da graça de Cristo na salvação? É isso que eu desejo. Que você de fato, se você não pensasse assim, que você reforme o seu pensamento com respeito à graça. Talvez nós possamos estar vivendo num alto engano de que a gente se dá uma melhoradinha já está bom. Já é o suficiente para Deus nos aceitar. Já é o suficiente para que Deus nos ame e nos receba. Tudo isso precisa ser colocado e abandonado aos pés da cruz de Cristo. Para que nós de fato compreendamos que é Ele que nos vivifica. E vou dizer mais, se você entendeu isso, é porque Ele agiu em você. Não é porque o pastor pregou, é porque o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida e gerou vida em você, hoje, agora, para a glória dEle mesmo. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela sua maravilhosa graça. Obrigado pelo seu amor, pelo seu favor imerecido. E obrigado porque para nós é segurança saber que todo o processo salvífico está nas tuas mãos. Desde o tocar milagroso, gerando vida em nós, nos capacitando e habilitando para responder positivamente a essa graça. Até todo o processo de santificação, onde o Senhor não apenas quer que sejamos salvos, mas o Senhor garante a nossa salvação, colocando o seu Espírito em nós como um selo, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo, nos apontando para a tua palavra e fazendo com que nós olhemos para o Senhor. Mas também no final, quando o Senhor mesmo nos receberá em glória, para que nós adentremos as moradas celestes e moremos juntamente contigo, naquele lugar onde o Senhor mesmo nos diz que foi preparar para nós. Que essa segurança da graça ativa e protetora guarde o nosso coração e nossa mente. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os nossos presbíteros que venham à frente.